Galera, o episódio 3 de WandaVision saiu e respondeu algumas dúvidas, deixou outras tantas, e a gente vai conversar sobre isso tudo, beleza? Sobre a gravidez da Wanda, sobre, mais uma vez, os vizinhos estarem agindo esquisito, e sobre o Mephisto também, que é uma teoria que estava circulando nos episódios anteriores, mas só agora eu realmente consigo enxergar uma possibilidade de ele aparecer. Será que ele é realmente a Dot? E a tal da Geraldine? Qual é o segredo que os vizinhos estão escondendo deles? Fica aí até o final para descobrir. Fala galera, beleza? Tudo bem? Tudo legal? Tudo na paz? Meu nome é Fausto Filho, você está na Iniciativa Pop e se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no canal porque toda semana eu tô fazendo análises dos episódios de WandaVision, explicando tudo o que aconteceu pra vocês. Inclusive, eu te recomendo fortemente assistir a análise dos episódios 1 e 2, que estão aqui no card, acho que é aqui mesmo desse lado. Várias coisas que eu falei lá acabaram acontecendo, como o indício que a Geraldine era uma agente da espada, e o fato dessa organização ter cercado toda a cidade de Westview. Então, se você quer entender tudo, é importante que você assista esse vídeo, beleza? E, gente, é lógico que tem spoilers, né? Eu não preciso nem falar. Bora pro episódio, então. Galera, esse episódio pra mim foi o mais divertido dos três. Eu achei bastante engraçado o Visão tendo que lidar com o fato de ser pai e isso gerou algumas situações bem inusitadas. Também é legal os poderes da Wanda se descontrolando conforme ela vai sentindo as contrações da gravidez. Enfim, é bobo, mas eu achei muito bom. A gente também entrou um pouco mais a fundo no mistério, até abandonando esse formato de sitcom em alguns momentos e voltando ao tom dos Vingadores que a gente está acostumado. Mas vamos por parte. Primeiro a gente tem a abertura desse episódio, dessa vez inspirada em outra série americana, só que dessa vez dos anos 70, chamada The Brady Bunch. Ela mostra várias atividades do Visão e da Wanda relacionadas à gravidez, como ela comprando um berço e o Visão montando um balanço no jardim. Mas essa abertura me levantou uma grande dúvida na cabeça. Será que todas as aberturas dos episódios são reais? Porque pensa, o primeiro episódio mostra a Wanda e o Visão chegando na cidade de Westview. E depois já mostra os dois vivendo um dia normal, com todo mundo sabendo que os dois haviam mudado pra lá, com o Visão com emprego e tudo mais. Até aí, beleza. Parece que isso realmente aconteceu por causa do desenrolar do episódio. A segunda abertura já é aquela inspirada na Feiticeira, que tirando o fato dela ser uma animação, também se encaixa bem nos acontecimentos do episódio 2. Mas esse terceiro mostra lá os dois tendo uma vida de um casal comum que ficam grávidos. Só que no episódio nós vemos que não daria tempo deles fazerem aquilo tudo, porque ele já começa exatamente no dia seguinte do final do episódio 2. 12 horas depois, alguma coisa assim. E a Wanda não quer mostrar para as outras pessoas que ela tá grávida. Mas nessa abertura parece que todo mundo sabe disso. Então, essa abertura não se encaixa nos acontecimentos do episódio. Seriam essas aberturas, então, talvez outros universos alternativos? Algo que ela projete para fora do domo e as outras pessoas de fora captam? Como se fosse uma frequência, sei lá. Mas também tem as compras que o Visão faz na abertura que aparecem no quarto do bebê, como a girafinha lá. Então, será que aconteceu ou não? Eu tenho um palpite, mas eu vou deixar um pouco mais pra frente. O episódio começa com o médico examinando a Wanda e dando o incrível veredito que ela estava grávida. Ninguém sabia, né? E ele diz que ele estava saindo da cidade porque ia fazer uma viagem para Bermudas, que é uma ilha no Caribe, se eu não me engano. Mas a gente já fala mais sobre isso pra frente. Porque, como eu tenho certeza que vocês viram o vídeo anterior, vocês sabem que, na real, todo mundo tá preso lá. Então, a Wanda e o Visão começam a conversar sobre o nome do bebê, porque o Visão quer Billy e a Wanda quer Tommy. E esses dois nomes são muito interessantes porque são o nome dos filhos da Wanda nos quadrinhos. E nessa cena acontece uma alteração de realidade nas borboletas, que eram de mentira e viram de verdade. E a Wanda fala até, nossa, fui eu não percebi. E não, gente, não foi ela que fez aquilo. Porque nos quadrinhos os dois filhos dela também têm poderes. Basicamente o Tommy é super rápido como o Mercúrio, e o Billy consegue manipular a realidade como a Wanda. É claro que nos quadrinhos não é exatamente assim, mas esse foi só um resuminho mesmo. Eu pretendo fazer um vídeo explicando a origem dos dois,
que quando sair vai estar linkado nos cards aqui em cima também. Mas por enquanto, guarda essas duas informações. Então, sabendo que o Billy também manipula a realidade, provavelmente essa transformação das borboletas foi a primeira demonstração de poder dele. Por isso a Wanda não percebeu que ela fez isso, porque não foi ela mesmo. E a gravidez acelerada dela pode ter alguma coisa a ver com o poder do Tommy de ser super rápido. Não sabemos, mas o fato é que a gravidez da Wanda estava progredindo muito depressa, até que chega ao ponto da bolsa dela estourar e cair água para todo canto da casa por causa daqueles chuveirinhos de incêndio. Mas antes disso, a Wanda e o Visão têm uma conversa sobre os vizinhos descobrirem o segredo dos dois. E nessa hora, o Visão muda completamente o tom, ficando até mais parecido com o que ele é na realidade, e diz que ele estava reparando em várias coisas que estavam acontecendo. Que nem no jantar do episódio 1, e o Herb que estava serrando uma cerca ao invés de estar podando o jardim, que ele tinha acabado de ver no episódio. Então, ele viu que tinha algo errado acontecendo ali. E nesse momento, a gente tem um corte seco, voltando alguns segundos antes, só que bem diferente do rebobinado que rolou no episódio 2. Foi mais como se fosse um erro mesmo. E ao invés de falar que tinha algo estranho, ele conforta a Wanda. E lembra que eu falei sobre o meu palpite da abertura? Eu acredito que aqui ela tenha voltado alguns segundos e inserido todos aqueles acontecimentos da abertura na cabeça dele, para fazer ele esquecer, pelo menos momentaneamente, de que tinha alguma coisa estranha. Daí vemos a terceira propaganda da série, que é de um sabonete da Hydra, que supostamente relaxaria quem usasse e faria a pessoa descobrir a deusa interior dela. E como a gente viu, as propagandas de cada episódio retratam uma metáfora da vida da Wanda. E aqui ela está retratando o momento atual. Ela possivelmente não aguentava mais a realidade que ela vivia, que é o mundo real, né? E criou essa realidade que a gente está vendo para fugir dos problemas dela. E nessa propaganda tem alguém apresentando essa alternativa para a mulher fugir dos problemas dela. E possivelmente tem alguém que pode ter apresentado essa alternativa para a Wanda, pois os agentes da espada perguntam para ela quem estava fazendo isso com ela no episódio 2. E a frase final da propaganda é: descubra sua deusa interior. E como eu já disse no vídeo passado, eu acredito que a Agnes esteja fazendo isso tudo para testar os poderes da Wanda, para ela descobrir os poderes de deusa que ela tem. Mas pode ter alguma coisa a ver com o Mephisto também, mas a gente fala disso um pouco mais pro final. E aí galera, o que vocês estão achando do vídeo? Tá fazendo sentido? Se sim, mete o dedo aí no like, e se não, comenta a sua dúvida, beleza? De volta pro episódio, a Wanda seca tudo por meio das magias, e o Visão vai procurar um médico porque a bolsa dela estourou, né? Então a Mônica Rambeau aparece na porta da Wanda para pedir um balde emprestado, porque a casa dela começou a cair água também. E aqui é interessante porque, pelo visto, todas as reações descontroladas da Wanda não estavam afetando só a casa dela, mas também toda a realidade. Então acontecem várias coisas, tem a piadinha do ganso, a Wanda tenta esconder que ela tá grávida, até que não dá mais e ela começa a ter a luz ali mesmo. E depois que o primeiro menininho nasce, o Visão chega com o médico, com uma cena toda bonitinha também. E do nada começa a nascer o segundo filho, profetizando os gêmeos que ela tem nos quadrinhos, né? Enfim, o Visão sai com o médico e ele fala que não ia viajar mais porque é difícil escapar de uma cidade pequena. E isso num tom bem de comédia, talvez até querendo dizer que um médico de cidade pequena não tem liberdade para fazer as coisas que ele quer. Porém, como vocês assistiram meu primeiro vídeo, que tá aí no card inclusive, vocês sabem que nada é o que parece. Obviamente, ele estava querendo dizer que é impossível escapar da realidade da Wanda. Daí o Visão vê que o Herb e a Agnes estão conversando lá no jardim e vai conversar com eles também. Então a Agnes pergunta pro Visão se a Geraldine estava lá dentro com a Wanda. E ele responde que sim, e ela diz que ela era uma pessoa esquisita, que não tinha casa, não tinha família, que havia aparecido na cidade do nada. Isso realmente é verdade, porque como a gente conversou aqui no episódio 2, ela conseguiu entrar na realidade da Wanda, só que se viu envolvida, ela tomou uma função dentro do conto de fadas. E o Herb começa a falar que ela estava lá dentro porque todo mundo estava... E ele não consegue dizer o quê. Mas é claro que ele queria dizer que estava todo mundo preso, né? E a Agnes logo interrompe, todo mundo volta a desempenhar o papel de vizinhos normais e vão embora. E enquanto isso, lá dentro da casa, a Wanda conta pra Mônica que ela tinha um irmão gêmeo também, chamado Pietro, e começa a cantar uma música na língua de Sokovia pros filhos.
E nisso a Geraldine quebra a ilusão e comenta que o Pietro tinha sido morto pelo Ultron. E você lembra dessa informação lá de Vingadores Era de Ultron? E daí a Wanda muda completamente o tom dela. Chega até a ser assustador do jeito que ela pergunta pra Geraldine o que ela tinha dito sobre o Pietro. A Wanda vê que ela tava com um colar com o símbolo da espada, que eu acredito que era uma daquelas credenciais tipo agente federal, sabe? Foi transformada em colar quando ela atravessou o domo. A Wanda pergunta pra ela quem era ela, e ela responde que não sabe. Então a Wanda expulsa ela do domo, e a gente consegue ver exatamente a estrutura que a espada montou do lado de fora da cidade de Westview. Aí acaba o episódio. Então o que rolou ali? Seguindo o que eu disse no vídeo anterior, quando a Mônica Rambeau entrou no domo, ela tomou uma função dentro do conto de fadas, até quando ela quebra a ilusão e tem aquele momento de lucidez. Assim como o Sr. e a Sra. Hart no episódio 1 e a Dot no episódio 2. E o natural era ela voltar a desempenhar o papel dela depois disso. Só que diferente dos outros personagens, a Wanda confronta a Mônica. Então provavelmente a mente dela não voltou ao normal. Ela viu a vida dela dentro do domo e fora. E isso fez ela confundir tudo a ponto de ela não saber responder quem era ela. E pra se prevenir, até porque ela já tinha visto aquele símbolo da espada, a Wanda joga ela pra fora do domo. Daí fica uma dúvida na nossa cabeça. Porque tem uma coisa conflitando aí. No segundo episódio, alguém pergunta pra Wanda quem tava fazendo isso com ela, dando a entender que alguém realmente estava manipulando a Wanda. Mas tudo o que acontece deixa a gente na dúvida, porque ela tá o tempo inteiro se blindando, expulsando coisas, rebobinando as cenas. Então, realmente parece que é ela que tá fazendo isso tudo. Mas quando acontece alguma coisa estranha, ela fica pensativa, como se ela não entendesse o que estava acontecendo. E isso deixa a gente muito na dúvida, porque ou ela sabe ou ela não sabe. A menos que... Agora vamos voltar novamente e trazer a teoria de que a Agnes, na verdade, é a Agatha Harkness, que nos quadrinhos é a mentora da Wanda. A gente viu no primeiro episódio vários indícios de que ela é a Agatha. E nesse aqui, reforça um pouquinho mais. E por quê? Porque ela não deixa o Herb contar pro Visão o que tá acontecendo. Ele quase conta, mas ela não deixa. Eu acredito que ela sabia que a tal da Geraldine era uma ameaça na realidade. Então ela disfarçou e foi conversar com o Herb, despertar ele da ilusão, para que eles alertassem o Visão sobre a Geraldine. Inclusive, eu acredito que ela tenha inventado que a Geraldine não tinha casa, porque o episódio faz a gente achar que a Geraldine estava mentindo sobre a água caindo na casa dela. Então a Agnes dá essa informação para causar dúvida no Visão e pra gente achar que a Geraldine que era mentirosa. Porém, a gente tinha visto que não, ela realmente estava envolvida no conto de fadas. E como a realidade da Wanda transforma tudo que entra em alguma coisa plausível, provavelmente a realidade tinha criado uma casa para ela também. E todo mundo trata ela normalmente. Eles não ficam comentando as escondidas sobre a Geraldine. Exceto agora que a Agnes se intrometeu. Então agora, juntando a teoria do vídeo anterior com o comercial e os acontecimentos desse episódio, eu acredito que de alguma forma a Agatha tenha entrado em contato com a Wanda e proposto esse mundo para ela. E junto com isso, ela tenha dito também que a Wanda tem o poder para fazer o que ela quisesse. Então, sob essa influência da Agatha, ela tomou a cidade de Westview, fez a realidade dela em cima dessa cidade e de alguma forma tem apagado as próprias memórias para viver tranquilamente nela. Aí sim faria sentido. Explicaria o porquê ela sempre fica pensativa quando não entende alguma coisa e também explicaria quando ela toma atitudes conscientes para se blindar nessa realidade. Porque, de certa forma, ela não se lembra das coisas, mas quando ela tem um choque muito grande, ela se lembra momentaneamente e conserta aquilo. Que nem ela fez com o Apicultor no episódio 2 e com a Wanda e a Mônica nesse terceiro. Mas e a tal teoria do Mephisto, hein? Pois é, circulou na internet durante essa semana que a Dot poderia ser o Mephisto por causa da fala dela no episódio 2, dizendo que o diabo estava nos detalhes. E, gente, pra você que não sabe, o Mephisto é o diabo tinhoso, cramunhão, pata rachado, coisa ruim, o que vocês quiserem aí, em pessoa nos quadrinhos do universo Marvel. E ele tem uma ligação muito forte com a Wanda nos quadrinhos, assim como a Agatha Harkness, que envolve os filhos da Wanda também, que eu vou fazer vídeo a respeito. Então, tem muita gente achando que ele vai aparecer na série de alguma forma.
Só que a galera estava se baseando apenas nessa fala da Dot, que o diabo estava nos detalhes, e pelo fato de ela meio que comandar toda a vizinhança. Mas eu não acredito nisso, porque a gente viu no episódio 2 que ela tá presa naquele mundo desempenhando um papel também. Tanto que a gente vê que ela consegue quebrar a ilusão como as outras pessoas que estão lá. Mas essa figura do Mephisto ainda paira no ar, e faz muito sentido ele ter alguma ligação com a Agnes, porque respondendo essa mesma fala da Dot, ela diz que não era só nos detalhes que o diabo tava. E tem uma figura ligada a Agnes que até agora não apareceu na série, que é o marido dela, o tal do Ralph. Porque a gente pode pegar essa fala e talvez até tenha dado uma pista de que ela sabia onde o diabo estava. Poderia ser muito bem na casa dela. Ela, nesse episódio 3, diz que o Ralph fica melhor no escuro também. Isso faria sentido se tratando do Mephisto. Então eles podem ter alguma ligação. Talvez ela esteja manipulando a Wanda porque o Mephisto mandou. Só que eu acho que vale um vídeo específico só falando sobre as teorias que se encaixam nessa narrativa que a gente está descobrindo. Então, eu tô devendo 2 vídeos para vocês. Um sobre os filhos da Wanda e do Visão e outro sobre essas teorias do Mephisto. Que lembrando, quando estiverem disponíveis, vão estar linkados no card. Mas é o seguinte, se você não quer esperar ninguém explicar as coisas para vocês e tirarem suas próprias conclusões, tem 5 quadrinhos na descrição que estão inspirando a série. Então se você quer conhecer melhor esses personagens, vai aí embaixo e clica nos links que você será redirecionado para esses 5 quadrinhos aqui, beleza? Então galera, esse episódio foi ótimo, não foi? Foi o mais engraçado, o que mais deixou dúvidas e parece que finalmente a gente vai deixar o ar de sitcom e vai entrar no mistério de vez sobre a série. Eu acredito que no próximo episódio a gente vai ver um pouco menos da realidade da Wanda e mais sobre o que está acontecendo do lado de fora do domo. Talvez o que aconteceu até a Mônica ser expulsa dele, não sei, mas eu acredito que teremos mais respostas. Mas como sempre, eu quero saber de você, o que você achou do episódio. Tá sendo tudo que a gente estava esperando? Cara, eu gostei demais. Eu tô louco para chegar semana que vem. E não se esqueça de se inscrever no canal se quiser realmente saber tudo o que vai rolar em WandaVision. Além de todos esses vídeos extras que estão para sair. Pois bem galera, então é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Me siga nas redes sociais que estão descritas aí embaixo. E não deixe de conferir os últimos vídeos aqui, principalmente sobre o primeiro e segundo episódio de WandaVision, caso não tenha assistido. Enfim galera, um grande abraço e até mais.